Olá, alunos do nono ano. Hoje a nossa aula é sobre por dentro da dança. Nós iremos comentar um pouco aqui sobre a questão das manchas urbanas, né? Algumas ideias, algumas teorias, algumas observações, certo? Sobre os movimentos, como foi desenvolvido e a importância do Rudolf Laban, né? Um grande personagem aí no que se diz respeito a movimentos, certo? Ó, vejamos, para criar ou dançar uma coreografia como a da intervenção Manchas Urbanas, é preciso conhecer com profundidade o corpo humano e seus movimentos. Nessa sessão, vamos estudar um pouco das teorias criadas pelo húngaro Rodolfo Laban. Nasceu em 1879 e veio a falecer em 1958. Sobre o movimento corporal e aprender como o movimento é estruturado. Certo? Aqui na nossa página, a partir desse conteúdo, né, vocês podem observar aí no nosso material didático, a partir da página 60, nós temos vários movimentos demonstrados por figuras humanas, né, por algumas imagens. Então, esse criador dessas teorias, Laban, né, no caso, ele foi o quê? Foi um bailarino, ele foi coreógrafo, arquiteto e estudioso do movimento humano. Ao longo de sua vida, dedicou-se a sintetizar a linguagem da dança, pensando no desenvolvimento global das pessoas, o que levou a elaborar a coreologia, uma espécie de gramática do movimento humano. Então, a nossa atividade vai ser sobre isso. Vocês vão procurar aí a importância, né, da coreologia para, para a dança, certo? A nossa atividade de hoje. E vamos lá. Em suas observações, Laban notou que quando nos movimentamos, cada pequena parte do corpo humano também se movimenta, como também em uma orquestra, em que cada instrumento tem seu papel. Assim, o movimento de cada parte do corpo sempre deve ser entendido em sua relação com o todo, certo? Então, a dança, como nós sabemos, e segundo o conceito de Laban, a dança ela envolve, certo? Não só, por exemplo, os quadris, né? Não só o quadril, não envolve, por exemplo, só os braços, ela não envolve só os pés, só a cabeça, mas ela envolve todo o corpo. Ó, Laban também chamou a atenção para aquilo que denominou princípio da sequência, segundo o qual cada movimento que fazemos irradia do centro da gravidade do corpo, região do quadril, e tende a retornar a ele, o que ocorre porque sempre buscamos o equilíbrio, certo? Então aqui nós temos a forma, né, as formas que o corpo produz. Segundo os estudos de Laban, quando nos movimentamos, criamos formas com o nosso corpo, que se modifica constantemente conforme a parte do corpo, né? Conforme a parte do corpo que mexemos e o ritmo que impomos aos movimentos. Tendo isso em vista, Laban compara as formas que o corpo pode produzir ao se movimentar a algumas formas geométricas, né, como as que apresentamos a seguir. Então, aí nós temos algumas formas geométricas que, segundo Rudolf Laban, certo? O nosso corpo tem a capacidade de produzir. Certo? Aí nós temos o tetraedro, nós temos o cubo, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Certo? Nós temos aí algumas das formas geométricas, certo?
que a partir do movimento do nosso corpo, nós podemos alcançar essas formas, dependendo da música que estiver tocando. Continuando aqui na página 61, nós podemos ver aí uma representação sinesfera, né, que envolve o corpo que se movimenta. Vamos ver aqui, ó. Com base nessa comparação, Laban teorizou que o nosso corpo se mexe dentro daquilo que ele chamou de sinesfera, ou seja, da esfera que delimita o limite natural do espaço pessoal, no entorno do corpo do ser que se move. Essa esfera cerca o corpo em movimento ou parado, sendo carregada pelo corpo quando ele se move. Então aí nós temos aí, ele criou, né, isso aí para poder explicar os movimentos. Visto que a teoria de Laban explica que os nossos movimentos, quando dançamos, produzem, né, formas, e essas formas foram representadas por ele em formas geométricas. Além disso, temos o espaço, né, ocupando o espaço. Certo? Nós temos aqui algumas imagens que mostram, né, a forma de se dançar, alguns movimentos básicos, certo? Que é o afundar e a área abaixo, emergir e a área alta. Vamos lá, vamos fazer uma leitura aqui. Para Laban, o movimento que o corpo desempenha no espaço pode ocupar 3 áreas espaciais. Quais são as 3 áreas? Alta, média e baixa. Em geral, cada parte do corpo ocupa uma área espacial mais constantemente. Nossa cabeça fica na parte mais alta do espaço, nossa barriga na área média, os nossos pés na área baixa. Entretanto, nosso corpo tem articulações que permitem que alteremos essas posições. Certo? Então, para ele, o conceito básico é que o corpo humano, enquanto movimento, certo? Ela pode ocupar essas 3 áreas espaciais, que é alta, média e baixa. O que mais se destaca na área mais alta, a cabeça. Na área média seria a barriga. E na área baixa seria aí os pés. Porém, ele nessa teoria também deixa claro, né, que pela questão do nosso corpo ter aí articulações, nosso corpo também ter elasticidade, certo? Isso pode ser alterado. Quando nos movimentamos, nosso corpo também pode ocupar diferentes planos espaciais, como por exemplo, ao esticar uma das pernas para frente, o dorso se posiciona verticalmente e a perna horizontalmente. Além disso, e também, certo, por causa das articulações, nosso corpo pode se movimentar de forma diferente do lado esquerdo, do lado direito, em diagonal, o que permite uma imensa quantidade de formas corporais. Certo? Então, nós temos aí alguns deslocamentos no espaço do nosso corpo certo? Que nós podemos observar. Nesse caso aí nós temos essa imagem que representa, né, como já falei, o afundar, emergir. E aqui nós temos outras demonstrações, né? Alargar, nós temos aí estreitar, certo? E aqui avançar e retrair. Então, nós vamos ficarmos por aqui, certo? E qualquer dúvida nós estamos à disposição. A nossa atividade se baseia, né, num termo que o próprio Laban criou, certo? Que é a coreologia. Vocês vão pesquisar o que significa e qual a importância da coreologia, certo? Para a dança.
Bons estudos e qualquer coisa nós estamos à disposição. Qualquer dúvida nós estamos à disposição.